Agora, há uma especulação, inclusive o Vitor publicou no blog dele, com uma fonte que ele não revelou, e nem nós fomos delicados de perguntar, que a prefeitura estaria estudando uma forma de, a pretexto de preservar o patrimônio do jornal, comprar a sede do jornal, mantendo o nome, publicando ali o Diário Oficial, uma pequena redação para assuntos de interesse municipal. Que eu acho uma grande falácia. Que se você quer preservar o jornal, você mantém ele vivo. Porque a coleção do jornal todinho em cópia já está no arquivo público municipal. Então essa história de querer preservar o patrimônio é uma falácia. Se a prefeitura comprar o prédio para fazer isso, é indicativo claríssimo de alguma negociata que terá que ser obrigatoriamente apurada. Eu prefiro então a versão apenas comercial. O dono do jornal, que são os diários associados, não querem mais circular com o jornal porque é deficitário. Prefiro acreditar nessa hipótese. Se a outra for a que se configurar, veremos depois. Aquela versão que a gente chegou a comentar aqui no programa também, era isso que você está dizendo, mas não exclui a hipótese de uma negociata, né? Porque parecia realmente um tipo de negociação muito mais para favorecer os diários associados do que para favorecer o próprio monitor ou para favorecer o município, né? Enfim, que seria essa hipótese da aquisição da sede para poder carregar esses recursos para suprir os possíveis déficits lá das outras empresas do grupo, né? Isso, pelo visto, não se confirmou. Havia outros interessados também na possível compra. Parece que começou a haver aí uma espécie de disputa entre os grupos políticos locais sobre quem iria ficar com o monitor. Há essa hipótese também, mas isso acaba ficando no terreno da especulação. Eu não senti eu não tive aproximação com nenhum, não senti isso, esse interesse de grupo político nenhum. Eu tive essa informação, inclusive das mesmas fontes ligadas à prefeitura, né, que inicialmente me disseram da disposição da prefeitura em fazer essa negociação. Elas mesmas me disseram que também havia do outro lado uma tentativa de aquisição e que isso estava emperrando um pouco ali os negócios com o lado da prefeitura. Disso tudo fica muito pouco de informação concreta, né? Talvez o que a gente tenha de concreto é o fim do jornal, quer dizer, a pior hipótese de todas, porque queira ou não, ainda que, por exemplo, se fosse do caso de ter sido levada adiante a hipótese da prefeitura trabalhar alguma forma de aquisição, ela teria que responder por que estava fazendo isso, do jeito que estava fazendo isso, né, se era superfaturado ou não, quanto que estava sendo envolvido, mas ia ter que se explicar com a sociedade, mas de toda forma o título do jornal ia continuar existindo, né, e haveria ainda alguma esperança de que, quem sabe, ele chegasse aos seus 200 anos, 250 anos. Mas é muito simples a prefeitura ajudar. Até hoje eu escrevi um texto em tom de desabafo, análise, entre aspas, e que eu tiro a prefeitura dessa análise. Que não cabe à prefeitura bancar jornal nenhum. Não é obrigação do poder público, nem é destinação do dinheiro público bancar meio de comunicação. Mas é estranho que você mantenha uma campanha assintosa de propaganda da prefeitura na televisão e nas rádios, nas emissoras de rádio, que são aliadas do governo, e não destinam um centavo para os veículos impressos. A pretexto de que não se sabe. Ninguém quer a favor, quer que seja direito. Como é que você escolhe uma campanha publicitária? Você sabe melhor do que ninguém, você vai botar nos veículos, em todos os veículos, uns veículos pelo menos diversos, impresso, rádio, televisão. Não, a prefeitura está com uma campanha maciça na televisão e nas rádios. Pelo que eu sei, nas rádios só aliadas do governo. Pois é, isso tudo parece muito sintomático de um tipo de situação de que não houve uma morte natural do monitor, houve um assassinato. Né? Parece que a gente está diante de um caso de homicídio aqui. Né? É que não procura culpado. Eu estou eu fiquei muito magoado, vamos dizer assim, por constatar que a sociedade, Campos é que deixou o jornal morrer. Mas não surpreende, Campos já deixou morrer o Trianon, já deixou morrer o Cine Dom Marcelo, deixou morrer o Coliseu, deixou os principais solares
entregue aos cupins. Continua deixando. Então é uma cidade que não tem, é uma elite que mantém ainda aquela tradição dos coronéis do açúcar, do café, que vem aqui, retiram a riqueza todinha e vão gozar da vida lá na capital do estado, no Buenos Aires, lá no Havaí, nos Estados Unidos. Guarapari tem muito. Mudou pouco, eu digo sempre que essa elite ela foi remoçada. Não usa mais carruagem, ela usa agora caminhonete cabine dupla, carro importado, mas são tão... Não vou falar a palavra que eu estou pensando, mas são tão ordinários quanto a elite que infelicitou essa cidade durante 300 anos. Tão ordinária quanto a Assembleia que foi convocada para poder... Verdade. Agora, discutir a situação do Ricardo, Monitor. no início da conversa você citou que o Monitor é uma sociedade anônima e evidentemente é um capital privado. Os donos, os diretores fazem do jornal que bem entenderem, ponto. Ninguém discute em relação a isso. Agora, o que me causa estranheza é essa argumentação que chegou até vocês, profissionais do Monitor, no aspecto financeiro. Porque se até dezembro o jornal não tinha dívidas e foi feito esse termo de ajustamento de conduta, até março continuou rodando o Diário Oficial. Entendo eu que deve ter recebido, então, até março. Por esse entendimento, o déficit financeiro é de março agora a novembro. São poucos meses. Para um jornal de 175 anos, você encarar uma crise de 8 meses e essa crise ser capaz de fechar, de sepultar esse empreendimento comercial, que é o jornal, essa empresa, me parece muito estranho. Muito estranho mesmo. É mal explicado. Muito mal explicado. Você tem uma empresa de 175 anos por causa de uma crise de 8 meses. Pelo que você citou, uma queda de rendimento de 50% a 60%, também não é tão grande assim. E houve ajustes, houve demissões. Né? Sim, a receita caiu também com algumas medidas que foram adotadas. Me parece muito despesa caiu. A despesa caiu. E também você tem... Esquisita essa hipótese de em 8 meses a crise ter sido tão grandiosa a ponto de encerrar a empresa. Talvez não tenha passado por outra crise semelhante nesses 175 duas anos. coisas precisam ser ditas. Duas coisas precisam ser ditas. É que o Monitor foi comprado pelo Diário Social na década de 60, porque o Assis Chateaubriand, que era um paraibano brasileiro que tem uma folha de serviços prestados ao país enorme, discutível a forma de trabalhar, de serviços também, mas eu acho que ele foi mais herói do que mau caráter, na minha opinião, com base no livro do Fernando Moraes, da biografia fenomenal do Chateaubriand. Ele quis levar para o Diário Associado os jornais mais antigos. Ele já tinha o direito do Correio Brasiliense. Foi o primeiro jornal publicado em 1908. Ele passou a republicar, ele trouxe de volta o Correio Brasiliense em 1960. Já tinha o Jornal do Comércio, o Jornal de Pernambuco, e comprou o Monitor Campista, que era o terceiro mais antigo do país. Eu pensava que a ordem era diferente. Eu achava que o Monitor era lá dos anos 30. O Monitor de 1834. Não, dos anos 30 do século XX, com os Diários Associados, e depois ele comprou o Jornal do Comércio. Não, foi em 1960 que ele comprou. Na década de 60 comprou o Monitor. Uhum. E a empresa era dirigida por homens de altíssimo gabarito, como Austogésio de Ataíde, como o doutor Humberto Garjulho, o Imanol Tartarotti, que tinham alguma ligação com o campus, ligação com a história da imprensa. Não sei se esse pessoal que está lá agora é só empresário, é dinheiro, entrou, saiu, não tem, fechou. Não tem compromisso histórico. Tá? Agora, esse compromisso histórico eu não posso cobrar das pessoas que nem são de Campos. Tem que cobrar das pessoas que são de Campos. Dos empresários, da elite, da população, dos dirigentes de Campos, que vai deixar... Que fechar um jornal não é só você calar a voz de um canal. É você deixar a cidade à mercê de apenas 2 grupos de mídia que são muito parecidos. E não é um jornal qualquer. É o terceiro jornal mais antigo do país inteiro. Então isso tem que ser levado em consideração. Continuo achando essa argumentação muito estranha do aspecto comercial. Se for só isso, a mentalidade empresarial, comercial, números, mesmo assim a argumentação me parece muito esquisita. É verdade. Parece que as contas dessa mercearia aqui são bem mais transparentes do que essas contas que estão sendo discutidas. São nítidas, límpidas, até porque, claras. Assim, zero receita.